Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o primeiro episódio da série sobre fundamentos da matemática e hoje darei um panorama geral sobre o conteúdo da série. Muito bem, o objetivo desta série é apresentar uma brevíssima introdução aos fundamentos da matemática no período de surgimento de três escolas ou programas clássicos de fundamentação, que são o logicismo, o intuicionismo e o formalismo. Cronologicamente falando, os fatos sobre os quais falaremos nessa série ocorrem, de maneira aproximada, da segunda metade do século XIX e vai até a primeira metade do século XX. E o nosso enfoque principal será mostrar a construção de teorias ou sistemas formais que tinham como objetivo fornecer um fundamento seguro para o desenvolvimento da matemática. Seguro aqui no sentido de consistente. Muito bem, uma das preocupações dos lógicos e matemáticos da época com relação aos fundamentos da matemática foi a descoberta de paradoxos nas teorias recém-criadas. Um fato de extrema importância dentro do nosso período histórico de estudo é a criação da teoria dos números transfinitos, realizada por George Cantor. Cantor constrói as bases daquilo que hoje conhecemos por teoria intuitiva de conjuntos. E o próprio Cantor encontrará alguns paradoxos em sua teoria, como, por exemplo, a existência ou a suposta existência do conjunto de todos os conjuntos. Agora, com o objetivo de sistematizar mais rigorosamente a matemática, o lógico e matemático alemão Gottlob Frege irá propor que a matemática seja reduzida à lógica. Então, dentro dessa perspectiva, ele irá construir um sistema formal justamente com esse objetivo, de fornecer um fundamento para a matemática partindo-se puramente da lógica. No entanto, esse sistema de Frege também conterá inconsistências, fato este trazido à tona pelo lógico Bertrand Russell, que descobriu um paradoxo que hoje leva o seu nome, que é o paradoxo de Russell. A partir de então, vários matemáticos irão procurar explicações, digamos assim, para a descoberta desses paradoxos. Por exemplo, para Poincaré, o problema estava no fato de que objetos matemáticos estavam sendo definidos de forma impredicativa. Então, ser definido de forma impredicativa significa que esse objeto é definido em termos de uma totalidade da qual o próprio objeto que está sendo definido participa. Essa mesma ideia é levantada pelo próprio Bertrand Russell quando ele fala da presença de um círculo vicioso em certas proposições. Já para o matemático Luizenbrouwer, o problema está na utilização irrestrita de certos princípios lógicos, como, por exemplo, o terceiro excluído, que, segundo Brouwer, não é necessariamente válido quando o aplicamos a conjuntos infinitos. As ideias de Brouwer darão origem ao que conhecemos por intuicionismo. Vale destacar também que tanto Poincaré quanto Brouwer não criaram sistematizações para suas ideias, embora alunos do Brouwer posteriormente formalizaram, digamos assim, a escola intuicionista. Já outros matemáticos partirão dos trabalhos de Cantor e Frege e criarão sistemas com o objetivo de consertar os paradoxos encontrados e fornecer um fundamento seguro, um fundamento consistente para a matemática. Nesse sentido, nós tivemos a formalização da teoria de conjuntos, realizada inicialmente pelo matemático Ernst Zermelo. Essa teoria formal de Zermelo será posteriormente complementada pelos lógicos Skolem e o Frenkel, dando origem à teoria que conhecemos hoje por ZF, teoria Zermelo-Frenkel, de teoria de conjuntos.
Novamente, o Bertrand Russell, agora com o auxílio do matemático e filósofo Alfred Whitehead, criarão um sistema lógico gigantesco que está formalizado no seu princípio a matemática, que é uma continuação do projeto logicista de Frege. E também podemos citar o trabalho do David Hilbert, que irá propor um programa cujo objetivo é provar finalmente a consistência da matemática. Então veja, Hilbert aqui dá um passo além e toma a própria matemática, na verdade, sistemas matemáticos formais, como objetos de estudo matemático, dando origem à metamatemática. Esse programa é conhecido justamente por Programa de Hilbert e é a base da escola formalista. Acontece que na década de 1930, o matemático e lógico Kurt Gödel demonstrará que o programa de Hilbert, pelo menos em seus termos originais, é irrealizável. O resultado que Gödel obtém é o que hoje conhecemos por Teorema da Incompletude de Gödel. Esse teorema afirma que, se tivermos um sistema que formaliza a aritmética, note que a aritmética seria a teoria mais fundamental da matemática, então esse sistema não pode ser simultaneamente consistente e completo. Portanto, se ele é consistente, e vale destacar que a consistência é uma propriedade desejada na matemática, lembre-se de que a inconsistência, os paradoxos, era o que justamente se estava buscando superar. Então, retomando a ideia, se um sistema formal da aritmética é consistente, então esse sistema é incompleto, ou seja, ele não demonstra todas as verdades aritméticas. Por fim, o Alan Turing e o Alonzo Church mostrarão que a própria noção de procedimento efetivo, ou de algoritmo, possui limitações. De maneira informal, podemos afirmar que existem problemas matemáticos que não podem ser resolvidos de forma algorítmica. A gente vai dizer que esses problemas são incomputáveis ou indecidíveis. Esses três matemáticos, o Kurt Gödel, o Turing e o Church, lançam as bases do que conhecemos hoje por teoria da computabilidade. Muito bem, então eu dei uma ideia geral do assunto que será tratado nessa série. A ideia agora é basicamente ver com um pouco de mais detalhes o desenvolvimento das noções e descobertas realizadas que eu citei anteriormente. Então, como uma motivação inicial para que você acompanhe a série, tem bastante coisa interessante que a gente pode falar. A gente vai tratar de resultados da teoria de conjuntos. A gente verá também que a matemática que surge a partir da escola intuicionista é bem diferente da matemática clássica. O programa de Hilbert trará a ideia de metamatemática. E também o teorema da incompletude de Gödel é considerado um dos resultados da lógica mais importantes de todos os tempos. E é um resultado muitas vezes mal explicado pela divulgação científica. Então vale a pena examinar com um pouco mais de cuidado o que ele fala exatamente. Para todos os vídeos que eu colocarei aqui no YouTube, eu deixarei na descrição um link a partir do qual você pode encontrar os arquivos da apresentação e também textos que eu deixarei como sugestão para leitura. Então você pode fazer o download desses materiais, bem como sugestões de livros sobre o assunto tratado para quem quiser se aprofundar no tema. Só lembrando também que você poderá acompanhar essa série pelo nosso podcast. Os áudios estarão também disponíveis no nosso feed. Daí, nesse caso, como você ouvirá apenas o áudio, pode ser que haja alguma perda, é claro, no entendimento do assunto, principalmente quando precisarmos de um desenvolvimento matemático maior. Mas na maioria dos casos, a série vai se concentrar
mais em aspectos históricos, né, de apresentação das ideias, do que no desenvolvimento matemático propriamente dito. Até porque, aqui no nosso canal, a gente já tem 2 séries nas quais eu faço um desenvolvimento matemático. A série sobre lógica matemática e a outra série sobre teoria de conjuntos. Então você pode dar uma olhada lá também. Então, por enquanto é isso. Agradeço por você assistir ao vídeo, né, ou ouvir o podcast, caso você esteja acompanhando a série pelo podcast. Só lembrando que para acessar todo o material produzido, sugestões de livros e textos, você pode seguir o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.